Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? E, assim, é uma grande satisfação, e em nome da Associação Acadêmica da Propriedade Intelectual e da Backup Book, editora, então, a gente vai dar início à segunda etapa, né, do curso Business Model Canvas com o professor Felipe Molinar, que ontem já fez assim uma parte super interessante, né? Quem trabalha, quem tem ideias, quem tem novas ideias, a gente sabe, todo mundo sabe que uma ideia, se ela não sair do papel, ela não consegue ser valorada. Então, vai ser uma satisfação muito grande. Eu gostaria aqui de agradecer, né, aos nossos parceiros, né, ao IEL Sergipe, pelo apoio ao Núcleo de Estudos e Pesquisa do Norte e Nordeste, a Backup Editora Book, né, por toda essa parte de trazer para a gente toda essa parte de todo dia ter uma novidade, então sigam não só a API, né, nossa Associação Acadêmica da Propriedade Intelectual, mas a Backup Book Editoras, que sempre está com novidades, sempre trazendo novos conteúdos, novas oportunidades para você publicar, ou mesmo para você aumentar seu conhecimento, né? E a empresa é a AP Marcas, né, que vem trabalhando também nesse processo de registro de marcas, desenho industrial, direitos autorais. E, assim, mais uma vez, eu queria agradecer a todos, né? E não me esqueçam de deixar lá no chat o seu nome, sua instituição, né? E qualquer dúvida, qualquer pergunta que você queiram fazer para o nosso professor Felipe, fiquem à vontade. E às 19 horas, professor Felipe, a gente faz aquele intervalozinho para todo mundo beber uma água, ir no banheiro, pode ser? Então, sejam combinado, muito bem-vindos, né? E em nome de todos esses nossos parceiros, essas pessoas, toda a diretoria da API, né? Assim, a professora Suzana Russo, que faz um trabalho brilhante à frente da associação. Então, professor Felipe, a palavra é sua. Na oportunidade, eu vou pedir todo mundo para desligar os fones para não dar um eco lá para o professor. Pode ser? Ótimo, Prof. Tessia. Boa noite a todos. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso segundo bloco. Eu já vou colocar aqui o material para vocês. Todo mundo aqui já está sintonizado na nossa segunda parte. Pessoal, ontem nós trabalhamos aqui sobre o Business Model Canvas, e eu falei bastante sobre a parte dos 9 blocos dele. Só que o que acontece, pessoal? Quando está sendo falado sobre os 9 blocos do BMC, do Business Model Canvas, nós precisamos entender cada um desses blocos como um componente a ser detalhado. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, da proposta de valor, ou, por exemplo, da parte do segmento de clientes, ou da parte dos canais, todas essas partes, esses componentes ou esses blocos devem ser detalhados e devem ser compreendidos por todos aqueles que querem colocar a sua ideia de uma forma de negócio. Então, pessoal, essa segunda parte nós vamos tratar sobre esses 9 blocos. Fechando esses 9 blocos, nós vamos entrar em exemplos e também em insight para nós trabalharmos a metodologia. Pessoal, o primeiro ponto aqui, justamente para nós entendermos, é sempre lembrando essa ideia do Business Model Canvas, que nós devemos associar a todo momento o que a empresa
pensa para o mercado e o que que o mercado pensa para a empresa. Então, é uma mão de dois lados, de mão dupla, vamos dizer assim, ou seja, nós precisamos a todo momento estar entendendo o que que essas forças ou esses interesses positivos, interesses também negativos, eles podem afetar a nossa proposta de valor. E isso é um dos itens mais importantes e que o autor, o Alexander, ele recomenda. A todo momento você está fazendo essa utilização da sua proposta de valor com os clientes. Então, pessoal, o primeiro bloco a nós tratarmos aqui é o que se chama de segmento de clientes. O autor, para nós entendermos, pessoal, o que que ele fez aqui ao longo do livro dele? O autor, ele estabeleceu um conjunto de perguntas ou um conjunto de questões, ele colocou ela como uma forma de provocação para as pessoas pensarem sobre aquele bloco que está sendo trabalhado. Então, para o segmento de clientes, pessoal, ele estrutura algumas perguntas. Por exemplo, para quem estamos criando valor? Essa talvez seja uma das principais perguntas, por quê? Porque quando nós estamos pensando a nossa proposta de valor, a nossa ideia, nós precisamos a todo momento estar pensando quem vai ser, quem será o nosso cliente, o nosso segmento de cliente a ser trabalhado. Lembrando, pessoal, não adianta nós termos uma ideia fantástica, uma proposta de valor muito bem delineada, porém, do outro lado, não termos um segmento de clientes. Então, o autor recomenda para quem a sua proposta vai criar valor. A segunda, quem são meus principais clientes? Ou seja, eu posso segmentar, assim como eu mencionei, posso segmentar por faixa etária, posso segmentar por renda, posso segmentar por região, posso segmentar por gostos. Então, tem uma variedade de itens possíveis aqui para fazer isso. Uma terceira pergunta, pessoal, posso agrupá-los e diferenciá-los? Será que existe regras para isso? Então, aqui vem muito, pessoal, a questão da experiência do usuário, da interface do usuário. E uma última pergunta, onde estão localizados? Aqui, claro, nessa quarta e última pergunta, pessoal, ela, não, esse segmento de clientes nós também precisamos enxergar com a questão de localização das instalações industriais. Mesmo ela sendo nós pegando um exemplo, uma grande rede varejista que atua na internet, ela tem os seus centros de distribuição, ela tem toda uma logística que ela trabalha, mas ela faz a sua venda, ou seja, a sua interface com o cliente utilizando o meio online. Então, ela precisa também pensar onde ela vai estar localizada para fazer essa entrega dessa mercadoria, desse produto ou desse serviço de uma forma mais ágil. E aí, só para nós termos uma ideia, pessoal, o que que o autor sugere? Eu sempre vou colocar aqui, pessoal, os post-its, esses aqui são todos os post-its, como exemplo de que o autor sugere e eu sempre vou discutindo eles aqui para nós termos um detalhamento melhor. Então, no segmento de clientes, pessoal, essas são perguntas para que a equipe possa trabalhar. E agora eu sempre coloco os exemplos. Um primeiro exemplo que nós podemos pensar que esse segmento de clientes pode ser um mercado de massa. Lembra, pessoal, aqui eu coloquei mercado de massa. Ok, será que eu poderia detalhar isso aqui? Olha, o que o autor recomenda é que, como o Business Model Canvas, ele é um primeiro contato da ideia para a proposta de valor, ele não deve ser um detalhamento muito rigoroso, até porque vai ter outras etapas futuras para a equipe de planejamento trabalhar. Então, o que que recomenda aqui com uma boa prática de utilizar o Business Model Canvas é que ela seja feita de uma linguagem mais objetiva, de uma linguagem mais simples. Então, muitas vezes, o pessoal faz segmento de clientes, eles fazem um detalhamento muito grande, e não é esse o objetivo. O objetivo aqui é colocar, registrar essa ideia, tirar essa ideia e colocar ela em forma de registro escrito para
ter um sentido no nosso Business Model Canvas. Então, mercado de massa é um deles, mercado de nicho, então vocês podem estabelecer um mercado-alvo, também tem mercado segmentado por idade, renda, localização e tudo mais. Eu posso trabalhar em mercados diversificados, também posso pensar nas questões aqui em mercados multilaterais e também clientes específicos e atendimentos personalizados. Por exemplo, pegando um caso que você tem um hotel de luxo que ele trabalha em um segmento específico, ou chamados hotéis fazenda, então que ele tem um específico cliente, ele tem ele trabalha muito com nicho de mercado. Esse cliente específico, ele também pode ser um mercado de nicho. Esses, pessoal, esses post-it que eu coloquei aqui são os exemplos que vão compor o Business Model Canvas no bloco segmento de clientes. Tem alguns exemplos, pessoal, também que dá para pensar aqui, ó. Será que esse segmento de cliente, ele é mensurável? Será que eu posso separar ele por tamanho, por poder de compra, por características que podem ser mensuradas? Uma outra também, pessoal, será que esse segmento ele é substancial? Será que eu não separei tanto segmento de se eu detalhar muito, será que ele é rentável justamente para minha proposta de valor? Lembrando, pessoal, isso aqui é importante também deixar compreendido para nós, o Business Model Canvas, ele pode ser utilizado para as empresas que, porventura, claro, a maioria visa justamente o lucro, e também aquelas empresas que muitas vezes têm mais ações sociais. Não é necessariamente aqui só aquelas empresas que lá no final a receita e despesa, lá tem a receita maior que a despesa. Não necessariamente isso. Tá? Então, sempre tem esses detalhes aqui no meio. Um terceiro ponto, pessoal, é que esse segmento de cliente, ele tenha pelo menos uma base acessível. Eu não consigo, pessoal, fazer um produto ou fazer uma proposta de valor para algo que eu não vou ter esse cliente, uma base acessível. Eu não consigo fazer nesse formato. Outra, pessoal, que esse cliente ele tem que ser diferenciável, ou seja, é um cliente que eu consigo trabalhar ele, mas de uma forma que a empresa consiga também entender esse tipo de cliente. E uma última aqui, que esse cliente ele também seja ativável, ou seja, eu consigo atingir esse meu público, eu consigo atingir esse cliente com as minhas ações. Pode ser ações online, pode ser ações físicas, pode ser ações de marketing, ações de propaganda, enfim, do que for, do que a empresa estiver selecionando naquele momento. E um outro detalhe, pessoal, também aqui um pouquinho no segmento de clientes, mais algumas tendências que também sendo trabalhada, que é a questão da experiência do usuário, que trabalha mais o lado do comportamento do usuário, e aí vem vários pontos de pesquisas, protótipos, a etnografia, personas e objetivos, e por outro, a interface do usuário, ou seja, qual é a aparência daquele bem, ou daquele serviço, daquele produto, ou daquele serviço. E aí tem ferramentas para isso, design visual, a tipografia, cores, layout, o design de sistemas em geral. Então tem muita coisa que dá para trabalhar aqui. Mas, pessoal, segmento de cliente, quanto mais objetivo e focado num grupo em específico, é melhor. Então, segmento de clientes, pessoal, é justamente isso. Um outro bloco, pessoal, e aí agora, por isso que tem que ser trabalhado em sequência, finalizado o segmento de clientes. A segunda proposta é justamente a proposta de valor, que aqui, aquela ideia que foi colocada para quem abriu, pessoal, o arquivo em Word, que receberam aqui conosco, se tem na parte superior lá uma ideia, então tem uma linha para fazer um preenchimento
dessa proposta de ideia ou dessa visualização de negócio, e aí depois tem a proposta de valor. Aqui, pessoal, nessa proposta, o que ela tem de perguntas para nós, pessoal? Uma delas é o seguinte: como essa ideia resolve o problema dos clientes ou melhora a situação deles? Lembrando sempre, pessoal, que toda empresa, ela propõe um produto ou um serviço para tentar pegar uma dor ou pegar um defeito ou pegar uma característica que porventura esteja no mercado disponível para a empresa gerar uma receita. Então, por mais que ela, muitas vezes a ideia possa ser para alguns uma ideia pequena ou uma ideia gigantesca, mas sempre lembrando, pessoal, que essa ideia, ela tem que resolver um problema ou melhorar uma situação. Então, isso aqui é um primeiro ponto. O segundo ponto a ser pensado quando está estruturando a proposta e valor é que valor entregamos ao cliente. Ou seja, o que nós estamos entregando para ele num sentido, será que vai melhorar a experiência dessa pessoa? Será que não vai melhorar? Como é que nós podemos fazer isso aqui? Uma outra, pessoal, quais as necessidades são satisfeitas? E quais produtos e serviços entregamos? Isso aqui, pessoal, para responder alguns detalhes também, que necessidades são satisfeitas, existem também estudos específicos sobre necessidades. Então, nós podemos detalhar muito mais isso aqui. Aqui, somente nesse nosso momento, não vem ao caso, mas nós podemos entender melhor, inclusive com o estudo de gaps, de lacunas, que são colocadas aqui pelos clientes. Então, na proposta de valor, pessoal, pode-se pensar uma ideia de conveniência, pode-se pensar numa ideia de usabilidade, pode pensar uma solução que seja personalizável ou uma solução blend, que seja feita conforme uma ideia de medida para o cliente. Pode-se pensar em estratégias de apoio à decisão para o cliente também. Pode-se pensar em redução de custos ou estratégias que vão fazer o cliente ter custos, tanto direto quanto indireto, menores. Pode-se pensar também em propostas de valores alocadas na parte de redução de riscos. Pode-se pensar também em solução ou soluções para a marca e para o status dessa marca, aqui muito trabalhado pelo pessoal de propaganda, de marketing, pelo pessoal que trabalha nas redes sociais. Então, tudo isso aqui, pessoal, todos esses itens são ideias de propostas de valor. E, além disso, também dá para se trabalhar em produtos e em serviços que tratem de acessibilidade, de desempenho, para fazer essa proposta de valor aqui, ela ter um casamento com o segmento de clientes. O que se recomenda, pessoal? Numa proposta de valor que ela seja adequada, ou seja, que ela consiga refletir para as pessoas, algo que seja objetivo. Então, um exemplo aqui, pessoal, uma proposta de valor, uma média, não existe um número cabalístico ou um número aqui de ouro, mas uma média de 140 caracteres é um número bem interessante para que aquele grupo represente em uma frase a sua proposta de valor. Então, pessoal, só lembrando, a proposta de valor, a empresa ela tem uma proposta de valor. A empresa não tem várias propostas de valor. Por que isso, pessoal? Porque quando tem várias propostas de valor, tem vários BMC para trabalhar. Então, tem que se cuidar isso, porque muitas vezes a empresa ela estabelece vários tipos de vendas e ela perde a segmentação de clientes. Eu não estou querendo dizer, vamos imaginar uma empresa que trabalha no ramo de online e que ela trabalha vendendo eletroeletrônicos, produtos para casa, domésticos, para banheiro, para sala e tudo mais. Mas ela tem o foco dela
são os produtos na parte eletrônica, são os produtos de construção, então ela tem um certo segmento de mercado especializado, tá? Então tem que cuidar esses detalhes aqui. E uma proposta de valor, uma estratégia que também pode se pensar desse formato, aqui para ajudar, muitas vezes a pessoa não consegue escrever a proposta de valor, então dá para pensar, eu quero abrir um, e aí dá para descrever aqui o tipo de empresa que vai resolver o problema de... Qual é o problema que vai ser resolvido? Isso é importante colocar aqui. E de clientes como. Então, descrever qual é o grupo de clientes com o mesmo problema. Então, eu quero abrir um que vai resolver o problema de clientes como. Só para nós termos um exemplo, pessoal. Aqui, talvez é uma figura bem conhecida, um empreendedor bem conhecido. Então, o que ele trata aqui, pessoal? É um exemplo didático aqui, somente para nós trabalharmos. Eu quero abrir um restaurante delivery de comida chinesa em caixinha. Então, ele estruturou o tipo de empresa que ele está colocando na proposta de valor. Segundo, que vai resolver o problema de alimentação rápida, saudável e saborosa. Olha só, pessoal, ele está colocando o problema aqui, ó. Muitas vezes a pessoa não tem uma alimentação rápida, muitas vezes a alimentação ela não é saudável, muitas vezes a alimentação não é saborosa. Isso ele está traçando para o pro produto dele. Então, não necessariamente, aqui tem que ficar uma ressalva, não necessariamente que ela, mas eu posso não gostar do produto dele, outros podem gostar. Lembrando, pessoal, lembrando que é segmentação de clientes. Tem as pessoas que gostam, tem as pessoas que não gostam, e isso aí é mercado, não tem como agradar a todos a todo tempo. E de clientes como pessoas da classe média que não têm tempo ou interesse em cozinhar em casa. Então, só para nós vermos aqui, ele segmentou muito bem o que ele quer. O tipo de empresa, que é um restaurante por entrega, que vai resolver o problema, ou ele imagina que vai resolver o problema daquelas pessoas com alimentação rápida, saudável e saborosa, e o grupo, o segmento de clientes dele é uma pessoa de classe média que não tem tempo ou interesse em cozinhar em casa. Isso aqui, pessoal, essa estrutura, existem várias outras estruturas possíveis de escrever a proposta de valor, estruturas muito menores também, mas isso aqui, essa estratégia faz que a equipe que esteja discutindo a proposta de valor, ela consiga enxergar de uma forma mais fácil a sua estratégia de escrita. Então, quero abrir um tipo de empresa que vai resolver o problema principal problema de clientes como exemplos de clientes, de grupos de clientes com o mesmo problema. Beleza. O que é importante aqui, pessoal, quando está escrevendo a proposta de valor, é tentar casar a ideia, a proposta de valor com o segmento de clientes. Então, de um lado e de outro, que exista essa conexão, exista essa segmentação do cliente para sua proposta de valor. Essa imagem, pessoal, ela vem do outro livro do Alexander, que seria o segundo livro, que é da proposta de valor dele. Mas eu só estou trazendo aqui para nós avaliarmos que a proposta de valor que ele trata, ela justamente coloca em 3 pontos. O que cria ganho para a empresa, quais são aqueles pontos que a proposta de valor, o produto ou o serviço, ele vai reduzir ou eliminar para o cliente, ou seja, as dores do cliente, e quais são justamente as funcionalidades desse produto. O que esse produto ou esse serviço ele vai fazer para o cliente. Lembrando, pessoal, que na anterior aqui, ó, olha só, a funcionalidade é essa, ó, uma alimentação rápida, saudável e saborosa. Não necessariamente, pessoal, muitas vezes, quando está se trabalhando
nas funcionalidades, o pessoal começa a descrever as partes técnicas, o chamado sistema técnico. Ah, o produto vai ter uma largura de tanto, a geometria vai ser de tanto, a cor vai ser de tanto, ele vai ter material tal. Não, não é isso nesse momento, pessoal. Lembra? Nós estamos aqui traçando a proposta de valor e não necessariamente o produto, a sua parte de conceito diretamente. Lembrando, pessoal, a prototipagem é uma etapa um pouquinho mais à frente ainda. Então, nessa ideia aqui, pessoal, olha só o que dá para nós também entendermos aqui, ó. Nosso produto ou serviço, ele vai ajudar alguém, tá? Então, eu posso colocar aqui os segmentos de clientes que ele vai ajudar, que desejam as tarefas a serem realizadas através da redução ou da minimização das dores e do aumento de ganhos. Eu posso pensar, pessoal, em outros formatos de escrita. Então, eu coloquei aquele primeiro, que era uma forma mais fácil de escrever, e eu também posso pensar de uma forma um pouquinho, que eu vou já detalhar um pouco mais a minha escrita da proposta de valor. Então, são duas estratégias, pessoal, existem várias outras também, que eu posso pensar para escrever a minha proposta de valor. Sempre lembrando, pessoal, de não misturar várias propostas de valor ou vários tipos de produtos ou de serviços dentro de uma mesma proposta de valor. Seguindo, pessoal, um detalhe que é importante e até eu tinha mencionado aqui é que muitas vezes nós começamos com a ideia. E o que que acontece, pessoal? Dependendo do tamanho da empresa, então tem o setor de pesquisa e desenvolvimento e tudo mais, e bem, todo mundo sabe que pesquisa e desenvolvimento é algo que necessita de investimentos, é algo que necessita de muito trabalho, de muito esforço para ter resultado. E isso aqui, pessoal, muitas vezes, o que que acontece ao longo do Business Model Canvas, tem alguns detalhes aqui, uma delas é a parte de transferência de tecnologia, e depois tem o lançamento do produto. Claro que tem outras etapas aqui no meio, tem o desenvolvimento de conceito daquele produto, ou o conceito do serviço em si. Então, tem vários pontos até chegar na comercialização, ou seja, naquela parte que se tem a separação da parte interna da empresa com o mundo externo. E isso aqui tudo, pessoal, isso aqui tudo, só para nós termos uma ideia, se nós fizéssemos toda essa parte, é uma parte interna à empresa, isso aqui seria uma parte externa à empresa. Sempre lembrando, pessoal, aqui, que essas partes internas e externas, elas têm que se comunicar a todo momento, porque nós temos os canais e nós temos as atividades chaves que devem serem compartilhadas uma com a outra. Então, pessoal, seguindo, e aqui que entra justamente essa comunicação, por isso essa imagem final aqui para nós, o que que se tem dos canais, pessoal? Lembra que nós temos que entregar a proposta de valor para o cliente. E como é que nós podemos pensar a estratégia para entregar essa proposta de valor para o cliente? Como que nós vamos alcançar os nossos clientes? Esse alcance vai ser um alcance rodoviário, vai ser um alcance marítimo, vai ser um alcance por bicicleta, vai ser um alcance via que tipo de segmento de empresa, nossa, um parceiro, um cliente intermediário, que nós vamos trabalhar isso para fazer esse alcance do nosso produto ou serviço. Só lembrando, pessoal, quando se fala em alcançar o cliente, não é somente a parte de entrega de mercadoria em si. Lembrando que se tem também um sistema, eu só vou colocar aqui, um sistema de pagamento. Como que nós integramos esse sistema de pagamento? A empresa trabalha com sistemas de pagamento digital, ela não aceita, como é que ela faz essa estrutura? Como é que ela integra esses canais? Será que quando o cliente faz um pagamento, já é liberado o produto? Como é que já é feita
essa linha de vida do produto. E qual deles, pessoal? Isso aqui é um outro ponto muito interessante. O que possui o melhor custo-benefício? Um exemplo bem simples, pessoal, talvez até corriqueiro, é aquela operadora de cartão de crédito que tem uma taxa menor para o empresário, para o empreendedor em si, ou seja, para o estabelecimento comercial, só pensando, tem vários outros exemplos aqui também, mas pode-se pensar desse lado. Ou, por outro lado, qual é a melhor localização industrial e que ofereça um aluguel mais atrativo, que ofereça um aluguel mais competitivo. Então, isso aqui é importante, pessoal. Qual possui o melhor custo-benefício para fazer a integração desses canais? Por isso que muitas vezes as empresas elas fazem o estabelecimento desses centros distribuidores e muitas vezes se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos pensando a localização geográfica e tudo mais aí para fazer essa integração dos canais. E aí tem alguns exemplos, pessoal, canais de comunicação, como é que a empresa trabalha essa comunicação, como é que ela faz os seus anúncios, como é que ela consegue coletar o feedback das pessoas, tá? Canais de distribuição de representantes, atacados e tudo mais. Outras, pessoal, ela trabalha com canais de venda no sentido de vendas diretas, tem revendedores, tem intermediários, tem lojas próprias, a empresa pensa em trabalhar com franquias, ser uma franqueadora. Então, como é que ela está imaginando essa estratégia dela? Outra muito importante, pessoal, que é o canal de conteúdo ou os canais de conteúdo. Tem algumas pequenas estratégias aqui, pessoal, que fogem um pouquinho do item canal, mas são aquelas estratégias de conteúdo gratuito, ou seja, faz um período, um teste, a empresa oferece algum item mais de gratuidade e depois ela faz um pacote de cobrança mais à frente. Então, isso aqui são canais de conteúdo. Como é que a empresa estabelece isso? Principalmente na parte de serviço, pessoal. Então, tem aqueles serviços mais básicos, tem os serviços complementares, pode-se fazer combo de serviço e tudo mais. Outra, pessoal, um outro exemplo são os canais de atendimento, pode ser atendimento presencial, pode ser atendimento via online, pode ser que tenham representantes, escritórios, pontos de venda, serviços de pós-venda também, aqui muito importante também os PVs de pós-venda, né? De pós-venda, e também aquela parte de sites de conteúdo, de newsletter e de outros itens que são importantes aqui para fazer essa estratégia dos canais. Tem mais alguns exemplos aqui que eu trago, pessoal, tá? A parte de serviço técnico de campo, muitas vezes está se pensando em trabalhar em alguns tipos de empresa, tem alguns casos, pegando o ramo hospitalar, será que tem serviço técnico para fazer manutenção dos equipamentos, por exemplo, respiradores para hospitais? Onde estão esses serviços de manutenção? Será que estão distantes, eles estão longe? Como é que se trabalha essa alocação? Muitas vezes, se tem um problema, vamos imaginar um serviço agrícola, quantos quilômetros, qual é a distância que tem que se fazer para chegar uma peça a uma máquina agrícola, ou muitas vezes até para fazer uma compra internacional. Então, como é que se faz toda essa integração dos canais aqui? Então, alguns exemplos, e também aqui, ó, pessoal, isso aqui é o que você chama, pessoal, eu até trouxe aqui, é um blueprint, tá? O que é o blueprint, pessoal? Blueprint, ele é uma outra ferramenta, tá? É uma outra ferramenta, eu só trago aqui só para fazer um breve comentário. Ela trata justamente de como nós estamos enxergando, nós, empresa, estamos enxergando e mapeando todos os processos que o cliente faz, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, olha só, ações do cliente, pessoal, isso aqui é para um serviço de pernoite em hotel, tá? Então, ações do cliente, fazer a reserva. Como que o hotel, ele trabalha internamente para fazer esse serviço de fazer a reserva? Então, tem lá, ó, fazer reserva para convidado, ação de funcionário e processo de apoio, sistema de reserva. Então, depois, sempre aqui o cliente,
eu até colocar aqui, ó, cliente. Chegar ao hotel, bom, chegou ao hotel, dar as bagagens para um funcionário, aí tem lá, ó, treinamento por funcionário. Ele tem que cumprimentar e pegar as bagagens do cliente. Feito isso, pode encaminhar o cliente para fazer o check-in. Quem faz o check-in? O processo de registro e sistemas de registro. Ir para o quarto. Então, olha só, levar bagagem para o quarto. A empresa, ela tem que estar estabelecendo isso, nomes, as funções, o momento, forma de atendimento, alocando recursos para essas partes internas da empresa. E aí, seguindo, pessoal, receber essas bagagens, então entrega a bagagem, chama o serviço de quarto, quem que pega esse pedido para uma comida, preparar a comida, olha só, aqui um oitavo, receber comida, assinar eventual gorjeta, entregar a comida, 9, comer, o 10, dormir, uma ducha, e 11, fazer o check-out e sair. Então, processo de check-out e o sistema de registro. Veja, pessoal, o cliente, todo ele mapeado, tudo que ele está fazendo, então 11 ações aqui, e o que a empresa, ela tem que também estabelecer para esses pontos. E se for observado, pessoal, olha as evidências físicas, desde um anúncio num site, estacionamento no hotel, carrinho para bagagens, balcões, elevadores, a parte de uniformes, o menu, bandeja, comida, quarto, a parte de saguão. Então, tudo isso, pessoal, é monitorado nos canais. Veja, todos esses itens aqui são os canais que o cliente passa. E só lembrando, pessoal, todo mundo sabe, se tiver 1, 2 ou 3 desses canais aqui que porventura não estejam funcionando, nós vamos ter justamente o que se chama de uma dor do cliente. A boa e velha frase, pessoal, fui no hotel tal e não gostei do serviço de quarto. Vou avaliar com 1 estrelinha esse hotel. Então, imagina, pessoal, ele fez o check-out, foi só nesse ponto que deu o problema. E ele avaliou com 1 estrela. E toda a proposta de valor que o hotel estruturou, ela caiu por terra por causa que um item não tinha sido monitorado. Então, isso aqui é importante, pessoal, quando nós estamos pensando em proposta de valor, muitas vezes o pessoal faz propostas muito radicais, tem que cuidar para nós colocarmos essas etapas, o externo com o interno, muito bem alinhado, etapa por etapa, e prever isso. Tá? Então, por isso a parte de uma segmentação muito bem detalhada dos clientes, para entender o que o hotel, nesse caso aqui, ele vai fazer. Então, só para nós termos uma ideia, tem vários outros, até tem aqui livros, pessoal, um livro deles que é bem interessante nisso, é o mapeamento de experiências, que trata muito bem sobre isso aqui, tá, pessoal? Então, canais. Seguindo, outro item é o relacionamento com o cliente. Lembrando aqui, pessoal, dos canais, se nós não tivermos um relacionamento adequado com o cliente, um check-out deficiente, nós vamos ter um relacionamento aqui negativo. E aí algumas perguntas, pessoal, pelo menos para nós tentar entender aqui, ó. Que tipo de relacionamento cada cliente espera ser estabelecido com ele? Será que o cliente ele espera que uma pessoa receba as bagagens e conduza as bagagens ao longo do hotel? Será que o cliente ele gostaria de conduzir as próprias bagagens e ter uma redução da tarifa? Então, isso aqui é algo que tem que ser pensado ao longo do mapeamento do processo de blueprint aqui dos canais com relacionamento com o cliente. Quais os custos aqui, ó, pessoal? Quais os custos? Todas aquelas etapas anteriores, cada uma delas pode se fragmentar em planilhas de custos. E uma outra também, como tudo isso se integra ao negócio. Tá? Será que tem algum item que vai ser terceirizado? A comida, naquele momento, ela vai ser terceirizada? Só voltar aqui, pessoal. Será que essa comida aqui ela vai ser terceirizada ou ela vai ser própria do hotel? O sistema de limpeza, ele é terceirizado ou ele é próprio do hotel? Então, tudo isso aqui, pessoal,
o serviço de atendimento, de check-in e de check-out, são pessoas com carteira do próprio hotel ou são serviços de empresas externas, terceirizadas que trabalham? Então, isso aqui é muito importante, pessoal, no relacionamento com o cliente, nós pensarmos isso aqui. Por isso, aqui que vem a grande sacada do Canvas e essa tela para nós enxergarmos o todo em um só momento. Muitas vezes, o que você faz? Você faz ele em separado, e aí depois, quando junta todos, nós temos alguns atritos. Então, sempre a recomendação é que você faça o Canvas olhando sempre o todo, ou seja, sempre o externo para avaliar esses problemas. Então, tem alguns exemplos aqui, pessoal, de relacionamentos com o cliente. Tem assistência pessoal, tem a parte de anúncios, panfletagens, o bom e velho boca a boca, no sentido agora muito digital também, com as avaliações pela internet, o serviço de atendimento ao cliente, ao consumidor, ouvidorias, atendimento de venda e atendimentos de pós-venda. Muito se tem, pessoal, aqui nos atendimentos de pós-venda, já sai um pouco do nosso curso, mas uma das estratégias hoje é trabalhar com a economia circular, ou seja, será que aquele pós-venda, aquela coleta de informação que foi feita lá com o cliente por um terceirizado não seria importante? Então, isso aqui é importante, esse trabalho da economia circular, a manutenção, remanufatura, reciclagem e outros itens, eles fazem item dentro do relacionamento com o cliente. Outros detalhes, pessoal, serviços automatizados, serviços aqui feitos pelo próprio cliente, a parte de cocriação de produtos, cocriação de serviços, comunidades, monitoramento de redes e tudo mais. Então, vejam, pessoal, que esses itens aqui, tudo eles vão cair no primeiro bloco, que é o fonte de receitas. Ou seja, a parte de mercado, ela cai na fonte de receitas. Quais são os valores que o cliente ele vai estar disposto a pagar? Como é que ele vai pagar isso? Vai usar um pagamento eletrônico, vai usar um Pix, vai usar... o que ele vai estar trabalhando naquele momento para a empresa coletar aquela receita? Como é que ele prefere fazer esse pagamento? Como é que a empresa disponibiliza aqui estratégias de pagamento? Como é que é aceito pela empresa cada item de receita? Então, isso aqui tudo é importante, pessoal, nessas fontes de receitas. Alguns exemplos: vendas de recursos, aquelas empresas que fazem a própria venda do produto ou do serviço, ela pode também colocar taxa de uso, retorno em publicidade, paga o anúncio, pode fazer empréstimos, aluguéis, leasing, arrendamentos, licenciamento, taxa de corretagem, taxas de assinaturas. Muito se tem hoje essa questão de não se comprar mais o produto, mas fazer uma taxa de assinatura de produto aqui também, tá? Então, se entra muito nessa, que se chama de serviço puro aqui, então taxa de assinatura e, opa, só voltando, pessoal, então tudo isso aqui é um pacote que nós podemos estabelecer para fontes de receitas. Tem alguns outros detalhes, pode até se ter, mas aqui lembrando, pessoal, que o Business Model Canvas, essas partes ou esses post-its aqui, eles já servem para dar uma resposta para cada um dos itens, e aqui no caso as fontes de receitas. Aí partindo, pessoal, para o outro lado, para o lado esquerdo, que é o lado da empresa em si, a parte interna da empresa, quais são os recursos chaves que a empresa pode disponibilizar? Ou seja, que recurso que a empresa tem ou que deve ter para atender a proposta de valor. Ou seja, a empresa ela quer fazer itens de manutenção hospitalar. Em plena pandemia, surgiu várias empresas aí fazendo manutenção hospitalar, mas ela precisa de um ferramental. Então, quais são os recursos
para ela fazer isso? Ela precisa só de um ferramental técnico ou ela precisa também de um ferramental de conhecimento para fazer a manutenção? Então, são itens que devem trabalhar nos recursos da empresa. Quais são os canais de distribuição desses recursos, de relacionamento e fluxos de receitas? Como é que a empresa faz para gerenciar essa compra, talvez essa depreciação desse ativo imobilizado aqui? Alguns exemplos, pessoal. Recursos físicos, e aí tem uma variedade, tá? Pelo menos trago alguns exemplos. Fábricas, edifícios, veículos, máquinas, sistemas, pontos de venda, redes de distribuição, recursos financeiros, investimentos, garantias, linhas de créditos, opções de ações, recursos intelectuais, e aqui vem muito também, pessoal, esse item, recursos intelectuais, marcas, patentes, conhecimentos, habilidades, registros, parcerias, a parte de banco de dados, muito importante. Outros itens, plataformas de tecnologia de informação e de comunicação, isso também é um recurso. Os procedimentos de trabalho, as operações de trabalho, os famosos POP, procedimento operacional padrão, que é um recurso também da empresa. E um outro ponto, pessoal, e também extremamente importante, são os recursos humanos, ou seja, a equipe de trabalho. Muitas vezes existem pessoas especializadas que são chamados valores intangíveis aqui no contexto da empresa. Então, todos esses itens, pessoal, são importantes para que a empresa ela pense nesses detalhes físicos, financeiros, intelectuais, humanos. Então, tudo, tudo isso aqui, pessoal, justamente serve para nós estruturarmos esses recursos chaves da empresa. Seguindo aqui, pessoal, um outro detalhe são as atividades chaves que devem ser colocadas aqui no contexto da empresa. Então, alguns exemplos aqui, pessoal. Por exemplo, que atividades-chave nossa proposta de valor requer, tá? E para os canais de distribuição, relacionamentos e fluxos de receitas, o que nós podemos pensar? Lembra quando nós fizemos a estratégia aqui para o hotel, o serviço que recebia desde a entrada do check-in até o check-out? Então, aquele blueprint que nós estruturamos, mapeamento de processos, as tarefas e colocadas em linha a linha para entender isso, são colocadas também aqui nas atividades chaves. Então, nós precisamos pensar isso. E alguns exemplos, pessoal. O planejamento do projeto, gerenciamento de projeto. Só para esse planejamento do projeto, pessoal, tem uma variedade de metodologias para serem estruturadas aqui. Outras, pessoal, é a parte de produção. Qual é o desenvolvimento, fabricação, entrega desse produto, fabricação desse serviço? Como é que nós pensamos a parte de monitoramento e controle das atividades? Lembrando, pessoal, isso aqui atividades que a empresa ela tem que ter internamente para entregar a proposta de valor, tá? Então, mais algumas delas, pessoal, as plataformas, muito se tem a plataforma de produto, o setor automotivo muito trabalha com isso, as plataformas automotivas, então se tem ganhos de escala e tudo mais, e também as redes de contatos, que são as atividades internas de quem se reporta a quem dentro da empresa. E alguns outros detalhes também, pessoal, nesse sentido, são os chamados parceiros chaves. Bom, a empresa, ela já estruturou a sua proposta de valor, ela já trabalhou o segmento de clientes, ela já trabalhou as atividades, os recursos, mas ela precisa sempre de parceiros chaves para fazer a sua ideia, a sua proposta de valor atingir de uma forma eficiente o segmento de clientes. Então, alguns exemplos, pessoal.
ou algumas provocações iniciais. Quem são os principais parceiros? Quem são os principais fornecedores? Existem fornecedores preferenciais? Existem aqueles fornecedores que é possível tratar cláusulas de sigilo industrial, de confidencialidade? Como é que nós trabalhamos? Quais são as atividades que esses parceiros podem fazer e o que a empresa faz? Então, tudo isso aqui são os parceiros. Lembrando, naquele caso simples do hotel, pessoal, dali a pouco, a parte de comida que a pessoa pede, muitas vezes você chega no hotel, tem lá, o pessoal entrega no balcão, olha, aqui tem restaurantes que são nossos parceiros. Então, esses restaurantes, pessoal, eles vão fazer atividades chave aqui, que é a comida, para entregar para um parceiro, que é o hotel. Então, muitas vezes, pessoal, isso aqui é importante. Não adianta, como hotel, fazer uma recomendação de um lugar que é muito mal avaliado, ou que se sabe já de antemão que a comida é muito ruim. O que que vai acontecer? Dali a pouco vai ter uma avaliação negativa para o hotel e não para o parceiro externo. Então tem que cuidar esses detalhes aqui. E aí alguns exemplos aqui, pessoal. Fornecedores, estruturar alianças estratégicas, fazer competição, ou seja, estruturar parcerias entre competidores. Aqui surgiu muito agora nessa questão mais online, grandes redes oferecendo o seu site para fazer outros clientes ou outras empresas de menor porte fazer a venda do seu produto, só que com o pagamento de um percentual, estilo uma comissão. Então, tudo isso aqui, pessoal, é uma estratégia de parceria. Outros, as joint ventures para desenvolver novos negócios, relação entre comprador e fornecedor. Então, tem um fornecedor que é preferencial, existem negócios para redução de preços de venda, parcerias para reduzir riscos e incertezas, muito feito tanto no setor aeronáutico quanto no setor automotivo, compras em milhares, milhões de peças no setor automotivo para reduzir o custo para a empresa. Então, tem todos esses detalhes aqui, pessoal, que são feitos com os parceiros chaves. Então, para fechar aqui, pessoal, o último bloquinho nosso, e aí nós já entramos para o intervalo, que é a estrutura de custos. Ou seja, o que é a estrutura de custos, pessoal? Nós fizemos aquelas atividades, nós temos os recursos, nós temos os parceiros, nós temos a corporificação da nossa proposta de valor em um produto ou em um serviço, mas nós temos custos para fazer isso. Então, aqui vem, claro, pessoal, tem várias disciplinas aqui no meio para se trabalhar, mas o que é importante para nós, pelo menos aqui no Business Model Canvas? Quais são os custos mais importantes? Quais são os custos que mais afetam a nossa produção? Quais são os custos que mais afetam o custo, a formação do custo ou o preço de venda da nossa mercadoria ou do nosso serviço? Quais são os recursos que são mais caros? Será que é possível substituir um material? Será que é possível fazer readequação, reestruturação na linha produtiva? Quais são as atividades que são mais caras, que são mais baratas? Então, tudo isso aqui é estrutura de custos, pessoal. Então, tem lá alguns exemplos. Quais são os custos fixos? Salários, aluguéis, fábricas e outros, vários outros, custos variáveis. É possível trabalhar com economia de escala, economias de escopo. Talvez a empresa é direcionada pelo custo, ela trabalha num segmento de clientes que tem uma renda que a empresa gostaria de entregar uma proposta de valor. Então, esse um dos detalhes, direcionadas pelo custo, desde que essa estrutura de custos esteja alinhada com a proposta de valor para um segmento de clientes específicos. Tá? Então, isso aqui é muito importante, pessoal. E também outras direcionadas pelo valor, até que eu tinha mencionado, uma questão de um hotel de luxo. Então, às vezes, o hotel de luxo ele tem um valor que não é para todo mundo fazer o acesso em um resort, por exemplo. Então, ele tem certos valores que ele está focado num segmento de clientes. A proposta de valor é aquela e ele vai ter mercado, desde, claro, que tem uma proposta de valor adequada e que o segmento de clientes ele consiga mapear muito bem. Então, pessoal,
Isso aqui é importante para nós. E aí, fechado essa discussão desses 9 blocos, o nosso BMC ele está em harmonia, pessoal. O que se quer dizer com isso? Tá? Quer dizer o seguinte, ó, a proposta de valor, a ideia transformada em proposta de valor com aquelas frases anteriores, ela atende o segmento de clientes. Se nesse momento, pessoal, preenchida a folhinha, ela não atende o segmento de clientes, pessoal, é melhor ou trata de mudar o cliente, a pensar em outros clientes, ou trata de alterar a proposta de valor. Um segundo ponto, pessoal, aqui um segundo detalhe, vou colocar aqui o 1 e o 2, os canais que a empresa escolheu, eles são capazes de entregar o valor, o produto ou o serviço? Por que eu coloco o valor, pessoal? Imagina que uma pessoa comprou a 2.000 quilômetros de distância um lustre para colocar na casa. Ela achou uma promoção ótima, a empresa fez todo o mapeamento, processos, foi tudo perfeito. A empresa colocou, embalou o produto, mandou por uma transportadora, chegou na casa da pessoa, o lustre quebrado. O que vai acontecer, pessoal? Esse canal escolhido, ele transportou o valor adequado? O que vai acontecer com isso aqui, pessoal? A empresa vai receber uma variedade de elogios não muito agradáveis do cliente. Então, isso aqui é importante. Muitas vezes, tem algumas empresas que pegam um canal, fazem esse relacionamento com um serviço muito ruim, e o produto ou serviço ele chega num estado que não foi proposto lá na proposta de valor. Então tem que cuidar muitas vezes isso, a questão dos parceiros aqui. Um outro ponto, pessoal, os parceiros, eles entregam os recursos e as atividades do negócio ou não, tá? E um último item, pessoal, as receitas do negócio, elas são suficientes para cobrir os custos? Isso aqui também é importante, pessoal. Um detalhe aqui, um quarto e último item, é que tem que se pensar, pessoal, que, por incrível que pareça, e é uma questão até lógica, se tiver uma empresa, por mais grandiosa que seja e boa a proposta e valor, as receitas, por questão lógica, tem que cobrir os custos ao final do mês. Então, isso aqui também tem que ser levado, eu diria assim, até inicial isso aqui que eu menciono, mas também se trabalha no livro, que as receitas, elas têm que estar extremamente bem balanceadas, as questões de pontos de equilíbrio, qual é o momento que vai ter essa parte que vai ter essa virada de receita superando as despesas e que vai superar aquela parte anterior lá do abismo, do Vale da Morte, em relação ao lançamento do produto. Então, pelo menos essas 4 questões aqui para nós balancearmos, pessoal. E aí, eu vou devolver aqui a palavra para a Prof. Tessia, só para nós fazermos esse nosso intervalo, Prof. 19 horas agora, nós fizemos um intervalinho e aí nós retornamos aqui, Prof. Deixa eu voltar aqui para minha nave. Deixa eu só achar. Prof. Tessia, não sei se a Prof. me escuta. Qualquer coisa, eu estou por aqui também, Felipe. Deixa eu parar, dar um pause na gravação aqui. Ô, Felipe, vamos retornar, né? Agora já vou sentir saudade, né? Amanhã ninguém vai estar mais junto, mas assim, pode continuar aí. No final a gente faz todos os agradecimentos para todo mundo, tá bom? Ótimo, Prof. Tessia. Vamos lá. Pessoal, terceiro bloco, exemplos. Ao longo de todo o nosso, desde do bloco 1, do bloco 2, que o bloco 1 um pouquinho mais de introduzir e de falar o que é o Business Model Canvas, já no 2, aqui utilizando justamente
a parte de explicar os blocos em si e colocar os exemplos, então a parte introdutória para fazer o entendimento do que é o BMC, uma parte intermediária para nós nos aprofundarmos nele em cada um dos 9 blocos, e agora eu vou colocar aqui um exemplo, pessoal, para nós tratarmos de uma forma como justamente eu coloco mão na massa para fazer o Business Model Canvas. Por mais que você tenha falado do que é, o que pode ser colocado em cada um dos blocos, mas precisa de um exemplo, precisa de uma atenção mais especializada. Vamos imaginar a seguinte situação, pessoal. Tem várias situações para que eu possa utilizar o Business Model Canvas. Uma delas, pessoal, aqui é um exemplo totalmente didático, existe um grupo de pessoas numa cidade que com a pandemia, eles querem colocar um sistema de Wi-Fi para toda a cidade. Ou seja, eles querem popularizar, eles querem democratizar essa utilização do sistema para que muitas vezes aquelas pessoas que não têm Wi-Fi, que elas possam acessar a parte de estudos e tudo mais. Então, a ideia é um sistema de Wi-Fi para toda uma cidade. Como é que eu consigo estruturar esse Business Model Canvas relatando essa ideia, ou seja, tirando essa ideia para uma proposta de valor? Bom, pessoal, o que você tem de início, pessoal? De início, se tem, muitas vezes, que talvez alguns moradores se reuniram e eles propuseram uma variedade de ideias, de sugestões. Lembrando sempre, pessoal, que o Business Model Canvas, ele não é uma ferramenta que faz seleção de ideias, pessoal, tá? A seleção de ideias, existem outras ferramentas anteriores que podem ser trabalhadas, mas o importante no Canvas é que todas as ideias sejam tratadas, sejam discutidas, para, enfim, se ter uma proposta de valor. Então, discutiram todas aquelas ideias, geramos uma variedade de post-it aqui, foi tratado com requisitos, conversado com as autoridades municipais, com a prefeitura, o que é importante. Então, foram feitas reuniões aqui, e aí, disso tudo, nós tiramos a nossa estratégia inicial, que é o nosso Business Model Canvas. Então, como é que nós fizemos isso aqui, pessoal? Bom, primeiro ponto, pessoal, tá? Eu tenho a minha telinha aqui, que é o BMC, ou quadro Canvas. E aí, o que vai ser feito, pessoal? O primeiro ponto são as pessoas. Quem são os clientes daquele sistema de Wi-Fi? Por mais, pessoal, por mais que você tenha que os clientes, mas os clientes vão ser todas as pessoas da cidade. Ok, mas sempre lembrando, pessoal, que não existe um produto que agrade a todos, tá? Então, muito menos um serviço. Então, existe um certo segmento de clientes, por mais que você tenha que seja toda a população, mas vai ter um segmento específico de clientes para isso. Então, alguns segmentos, pessoal, vou colocando aqui. Bom, um segmento pode ser os estudantes, um segmento interessado que você tenha a Wi-Fi, então ele pode acessar muitas vezes a internet onde que ele estiver. Isso vai beneficiar uma variedade de estudantes, principalmente em muitos casos, talvez estudantes de baixa renda que não tenham acesso à internet. Então, estudantes é um primeiro grupo de clientes. Empresas e anunciantes, tá? Então, pode ser ter empresas que gostariam de ter esse acesso para trabalhar, anunciantes também. Outros, pessoal, profissionais liberais. Então, é um segmento de clientes. Veja, eu estou colocando nomes específicos aqui no bloquinho de segmento de clientes que eu estou imaginando que esse sistema Wi-Fi para toda a cidade, ele vai ter essa entrega da proposta de valor. Então, estudantes, empresas, anunciantes, profissionais liberais, produtoras e gravadoras, daqui um pouco o pessoal quer fazer alguma coisa utilizando principalmente vídeos para redes sociais,
e então precisa desse acesso grátis, desse acesso facilitado da Wi-Fi, até porque tem toda a cidade. E também para a parte de serviços hospitalares. Daqui a pouco o hospital precisa, ou pessoas para fazer consultas online, elas precisam desse sistema e não se tem naquele momento, então com esse projeto vai dar certo. Bom, fechado isso aqui, pessoal, tem mais alguma editora no meio, daqui a pouco o pessoal queira fazer algumas questões, pode ser até de vendas, venda online de produtos, vendas de jornal, vendas de revistas e tudo mais. Então, editoras em geral do mercado publicitário aqui. Esse é o nosso segmento inicial de clientes. Bom, pessoal, fechado isso, a nossa proposta de valor, tá? Qual é a nossa proposta de valor? Veja, pessoal, a proposta de valor, ela é uma frase que sintetiza o que nós queremos fazer nesse nosso negócio. Então, é um exemplo aqui, pessoal. Pode-se ter outras propostas de valor. Utilização de internet em qualquer ponto da cidade, possibilitando conectividade integral. Tá? Essa é a proposta de valor que aquelas pessoas, naquele momento, elas desenharam. Tá? Então, essa é a proposta de valor. Bom, só que o que precisa, pessoal? Eu preciso entregar essa proposta de valor. Eu preciso dos canais. E quem são canais, pessoal? Quem são as pessoas, ou os meios, ou os recursos que vão fazer a entrega dessa proposta para o segmento de clientes? Um exemplo são propagandas. Tá? Pode-se ter propagandas ali no meio. Talvez aqui todo mundo já tenha acessado um site de notícia ou qualquer outro site que você tem ali uma propagandinha no meio. Então, é um canal também para fazer a entrega da proposta de valores. Contratos com empresas. Eu preciso fazer um contrato com uma ou com várias empresas para fazer a instalação, toda essa parte do Wi-Fi para entregar ao segmento ou segmentos de clientes especificados. Outra, pessoal, eu posso colocar um display ou um mostrador em sites diversos. Olha, a prefeitura fulana de tal, a cidade, o município, ela tem um Wi-Fi que é disponível a toda a comunidade. Então, eu tenho alguns displays e mostruários ao longo da cidade, como acessar e tudo mais. Então, são canais que transmitem essa proposta de valor. Uma outra, pessoal, que é o nosso quarto bloquinho, e aí eu vou colocando post-it, esses post-it, pessoal, aqui eu estou só repassando, mas na verdade, por trás disso aqui, sempre se tem uma variedade de discussão, uma variedade de sugestões para cada um dos blocos. Relacionamento com clientes. Como é que nós podemos fazer o relacionamento com os clientes? Olha, ela pode ser uma proposta gratuita para atender toda a cidade, mas ela pode ter um pagamento, pode ter uma facilidade de pagamento. Daqui a pouco uma empresa quer fazer um anúncio naquela rede ali, então ela tem que fazer um pagamento, ou para a prefeitura, ou para a empresa que ganhou, porventura, uma licitação. Então, como é que ela vai trabalhar para isso? Então, facilidade de pagamento, o relacionamento que seja 24 horas, 7 dias por semana, já que é uma rede de internet aqui, ela tem que funcionar às 24 horas, ela tem que ser 7 dias na semana e tudo mais. Então, ela tem que ter também, pessoal, um serviço acessível, ou seja, ela tem que ter antenas muito bem planejadas para não ter pontos aqui de ausência de cobertura e tudo mais. Outro, pessoal, ela também tem que ter um efeito de rede, ou seja, de conexão. Como é que eu acesso essa internet? Ela é uma internet com uma velocidade um pouco melhor? É uma velocidade muito ruim? Como é que é esse relacionamento que eu vou ter com o cliente? Então, fechei esse primeiro ponto, pessoal. Eu vou agora para a fonte de receitas. Como é que eu financio, como é que eu penso essa Wi-Fi gratuita? Subvenções públicas. Pode sair do caixa único da prefeitura. Ou a prefeitura pode conseguir um projeto
Enfim, subvenções públicas, o famoso pagamento via cofre da municipalidade. Posso também colocar taxa de utilização. Muitas vezes, dependendo da região, eu cobro para o pessoal em acesso naquela específica antena, lá para eles ter um certo pagamento, ou para um segmento extremamente específico de clientes, eu faço uma cobrança de taxa de utilização. Posso também ter receitas via anúncios, via publicidade e tudo mais, e eu posso também ter patrocínios. Então, a grandes conglomerados industriais, pode se reunir, centros de indústrias, a parte de dirigentes lojistas, fazer esses pagamentos, esses patrocínios aqui. Bom, fechado isso, pessoal, veja aqui que eu fechei o primeiro bloquinho, que é o lado mais de mercado em si. Agora eu começo a partir para dentro dessa empresa. Aqui, o que você tem nela, pessoal? Primeiro ponto, recursos principais. O que essa empresa precisa para entregar o Wi-Fi em toda a cidade? Mas uma questão inicial, ela precisa de equipamento, ela precisa instalar a antena. Tá? Então, não adianta ganhar a licitação e não ter a prestação de serviço. Pelo menos nesse caso, aqui se espera que vai ter a prestação de serviço. Então, equipamentos. Beleza. Precisa também de uma equipe para fazer essa instalação, para fazer a conexão, para fazer ajustes, para fazer a educação das pessoas de como acessar e tudo mais. Precisa também recursos, como recurso principal, ela precisa ter a base de usuários dela, tanto pessoas acessando, como pessoas patrocinando essa nossa rede comunitária de internet. E ela também tem que ter essa infraestrutura tecnológica, a parte de fiação, a parte também, juntamente com a questão dos equipamentos, a parte de antenas, ela precisa ter toda essa base em infraestrutura de tecnologia. Perfeito, pessoal. E ela também precisa, como empresa e não como recurso, ela precisa ter certas atividades, ela precisa ter proteção dos pontos de instalação das antenas, ou seja, ela precisa ter a segurança, como é que ela vai pensar esse monitoramento das antenas, como é que ela vai trabalhar as atividades administrativas dela, como é que ela faz essa gestão interna do sistema de Wi-Fi, como é que ela faz o atendimento ao usuário, existe esse atendimento, não existe, como é que vai ser tratado? Lembra, pessoal, atendimento ao usuário, atividades chaves, como é que vai ser o mapeamento do acesso à internet, a tudo que a pessoa fizer naquela rede e até a desconexão. O que ela pode acessar, o que ela não pode acessar, se vai ser por tempo, vai ser limitado, não vai ser limitado, como é que vai ser essa questão de atendimento ao usuário. Outra, pessoal, manutenção dessa plataforma, ou seja, manutenção dessas instalações. Muitas vezes tem a ruptura de um cabo. Quem que vai fazer essa manutenção? Fechadas as atividades chaves, pessoal, tem os parceiros. Quem são os parceiros? Bom, o principal parceiro é a prefeitura, justamente porque ela colocou lá que ela é uma obra ou ela é uma prestação de serviço público, que é oriundo da prefeitura. Um outro ponto, um outro parceiro, pode ser as associações comerciais, aqui já relacionadas também nas fontes de receitas, via patrocínios. Então, as associações comerciais, as associações industriais, tudo depende de cada cidade, o que ela tem, o que ela disponibiliza. Empresas de automação de pagamento, daqui a pouco tem uma empresa que ela tem interesse de fazer transações digitais, então ela pode fornecer um aplicativo para fazer o acesso e ter uma coleta via anúncio ou via sistemas de pagamento. Então, tem uma parceira dentro desse sistema. Outra, pessoal, cessão de locais para infraestrutura. O que é a cessão? Seria a transferência de locais ou via gratuita ao poder público, ou também fazendo um aluguel, ou uma taxa social, ou fazendo, enfim,
como é que a prefeitura poderia fazer essa gestão. Então, tem cessão de locais para essa infraestrutura. E, fechadas essas parcerias, pessoal, tem os custos. Como é que é relacionado esse custo? Tem custo do seguro, tem o custo do salário daquelas pessoas que estão trabalhando nos equipamentos, na equipe, na infraestrutura, na parte administrativa, de segurança, atendimento ao usuário, na parte também de compra de novos equipamentos e tudo mais. Então, toda essa parte de salários. A parte, pessoal, de o serviço de atendimento ao cliente, e também, pessoal, a parte de custos, aqui eu coloco como manutenção, mas tem custos para tudo que é lado. Custo dos equipamentos, custo de compra de infraestrutura tecnológica, custo do pagamento, porventura, de cessão de locais para instalação da infraestrutura. Então, tudo isso é na manutenção. Aqui, tá, os bons, os custos diretos e os custos indiretos. Então, eu refiro aqui como manutenção. Isso aqui, pessoal, é a primeira rodada de conversa sobre o Business Model Canvas. Então, as pessoas, os munícipes, conversaram, traçaram um Business Model Canvas e eles fizeram uma primeira sugestão. Então, pessoal, veja que para preencher o Business Model Canvas, eu preciso o quadro e eu preciso ter pode ser a lapiseira, um lápis e uma borracha, ou também pode ser o post-it. Eu estou usando aqui como o post-it para, pelo menos, nós trabalhar. Então, fechado esse primeiro bloco, pessoal, bom, fechei isso. Só que aquelas pessoas que se reuniram, teve futuramente uma segunda, uma terceira rodada com a prefeitura, e a prefeitura tinha alguns especialistas nessa área. Então, eles colocaram algumas sugestões a ser acrescentada nesse Business Model Canvas. Então, voltou, a comunidade se reuniu novamente, ela fez essas sugestões, continuou conversando, apareceram essas sugestões e caiu um novo plano para nós. Tá? Então, aqui tem o nosso BMC anterior, esse é o BMC anterior, e com o acréscimo dessas sugestões, o que nós tivemos aqui? No segmento de clientes, o pessoal falou que precisa também pensar os condomínios aqui. E precisa pensar um segmento de cliente em bairros selecionados que desejam instalação. Daqui a pouco tem bairros que não necessitam. Olha, nós não queremos essa instalação pública porque vai ter algum problema, porque pode ter aí outras questões a mais envolvendo essa instalação, circulação de pessoas que não são daquela localidade e tudo mais. Então, cada um tem a sua visão em relação a esse segmento de clientes. Então, veja, já apareceu pelo menos 2 itens para o segmento de clientes. Perfeito. No item proposta de valor, pessoal, apareceu o seguinte: os técnicos lá em reunião, eles disseram o seguinte: olha, a utilização da internet, ela tem que ser em pontos específicos e não em todos os pontos. Pontos específicos, tais como uma praça, rodoviária, hospitais, escolas. Então, pode ser a proposta de valor para esses detalhes, em pontos específicos, e não em genérico, ou seja, em toda a cidade. E aí eles colocaram também, pessoal, a proposta de valor, a questão da audiência dos usuários. Daqui a pouco a prefeitura pode utilizar para fornecer os serviços dela, ali ao longo do acesso à plataforma. Ela pode ter capacidade de divulgação, tá? Essa proposta de valor, daqui a pouco pode ter algum jornal que queira também participar online desse acesso. E ela também tem que estabelecer essa proposta de valor, ela tem que ter uma relação de confiança, ou seja, não pode ser uma rede que apresente problemas, que apresente talvez instalação de aplicativos que porventura venham acessar contas bancárias e tudo mais. Então tem que ter uma relação de confiança nesse momento. E também, pessoal, ela pode ser uma rede que faça
o acesso para a venda do comércio local. Daqui a pouco o pessoal de artesanato, daqui a pouco o pessoal que trabalha com entrega de lanches. Então, tudo isso aqui pode ser entrado ou acessado na proposta de valor. Fechado isso, pessoal, eu tenho mais uma fonte de receita que o pessoal sugeriu, que é a taxa de inscrição e de instalação. Então, daqui a pouco aquelas pessoas que têm possibilidade financeira, elas podem pagar uma certa taxa para se inscrever ou uma mensalidade. Pode-se ter também para fazer a instalação de uma antena num local especificado, que se tenha a condição, então pode fazer o pagamento daquela instalação, via uma taxa e tudo mais. Um outro detalhe, pessoal, são parcerias aqui, ó, parcerias principais, que ela pode colocar em condomínios de prédios. Por que não? Tá? Faz parte da cidade, então aquele condomínio, muitas vezes, dependendo do local, ele pode ter também uma parceria para fazer a instalação, e aí o condomínio já mantém a segurança dessa rede, dessa infraestrutura, dos equipamentos e tudo mais. E além disso, pessoal, pode-se ter uma parceria com as redes de telefonias, ou seja, a utilização da infraestrutura, dos postes e tudo mais, para subsidiado pela prefeitura ou via parceria mesmo, que se utilize para não ter um custo maior para a municipalidade dessas redes gerais de telefonia. E aí tem também, pessoal, aqui nessa segunda rodada foi proposto que tem mais um custo, que é o licenciamento das estações de transmissões, ou seja, muitas vezes, dependendo do local, pode-se ter um certo tipo de custo aqui para licenciar essas estações, para colocar os equipamentos, toda a infraestrutura tecnológica. Bom, Felipe, fechado isso aqui, pessoal, Felipe, fechou a Felipe, segunda, Felipe, fechado... Oi? Felipe, só um pouquinho, eu tenho uma Sim, pergunta para você. A claro. Yolanda queria que você explicasse melhor essa parte da proposta de valor, tá? Acho que a dúvida... tá, se tu conseguir enxergar aí pelo chat, você pega direitinho o que ela perguntou, tá? Opa, deixa eu só voltar. Eu não vou sair aqui. Só um segundinho, só um segundo aqui, prof. Só retornar aqui que ele saiu aqui. Tá. A proposta de valor, o que ela quer dizer para nós? A proposta de valor é todo aquele, pode ser um bem ou um serviço que um grupo de pessoas, que uma pessoa ou que um grupo de pessoas está propondo entregar para um cliente ou para um segmento de cliente. Pode ser uma caneta, pode ser um automóvel, pode ser um aplicativo, pode ser um sapato, pode ser talvez um item de padaria. Então, tudo que agregue, que tenha valor aqui e que seja tangível, seja que pode também intangível na parte de serviços, é uma proposta de valor, é uma ideia que carrega consigo uma parte financeira. Tá? Então, é uma proposta de valor, é uma ideia que vai ser transformada, que ela vai ser transformada em negócio, tá? Eu acho, deixa eu só ver aqui, você pode explicar melhor adendo à proposta de valor, tá? Só não entendi se adicionando esses novos tópicos seria uma reformulação da proposta. Na verdade, o que que acontece? A proposta de valor em si, ela muitas vezes e frequentemente, o pessoal se reúne, traça uma primeira proposta de valor, e aí você tem todo um caminho para fazer validação da proposta de valor, até gerar lá o produto, o minimamente viável, o MVP. E aí se tem que essa proposta de valor, muitas vezes, ela vai sendo lapidada, ela vai sendo retrabalhada, ela vai sendo verificando novos contextos, novos caminhos, e aí ela vai sendo reescrita, ela vai sendo, aqueles post-it vão sendo retirados e eu vou acrescentando novos
novas escritas, novos post-its ao longo dessa minha discussão da proposta de valor. Então, por isso que no exemplo, no item anterior, no item 1, nós utilizamos a proposta de valor que as pessoas pensaram, e aí na rodada 2, que seria uma segunda discussão, as pessoas pensaram um pouquinho mais, a colocar alguns especialistas, e esses especialistas colocaram, olha, em vez de ser na cidade toda, nós vamos propor que esse Wi-Fi ele seja em pontos específicos. Então, a proposta de valor foi alterada aqui. Só que essa proposta ela não só foi alterada, como ela recebeu vários acréscimos ao longo dela. Então, isso é a ideia, é essa proposta para entregar ao cliente, pensando sempre num produto ou em um serviço. Aqui, no caso, seria um serviço, a parte de rede de internet. Então, pessoal, eu não sei se ficou razoavelmente claro a resposta, mas qualquer coisa, só deixar no chat ali que eu já vejo a pergunta aqui. Beleza. Seguindo, pessoal, deixa eu só passar aqui. Aí. Então, o que foi feito, pessoal? O primeiro, em verde aqui, são as pessoas que se reuniram naquela cidade, elas traçaram algumas ideias, depois conversaram com alguns especialistas dentro da prefeitura, uma segunda rodada, e depois elas conversaram com outros especialistas, pessoal. Elas continuaram conversando para refinar essa proposta, para ter uma melhor aceitação. Então, em azul aqui, elas continuaram conversando com outras pessoas. E aí, o que aconteceu, pessoal? Justamente algumas modificações aqui. Tá? Então, o que você teve? Algumas modificações no Business Model Canvas. Então, eu mantenho a versão 2, e aí eu vou fazer um acréscimo aqui em azul, que é a terceira rodada. O que aconteceu, pessoal? Na proposta de valor, alguns disseram, olha, a proposta de valor de vocês é boa, só que ela precisa, para funcionar, que ela tenha fácil acesso e que essa rede de Wi-Fi, já que ela vai ser colocada em pontos específicos, que ela faça uma inclusão social das pessoas. Já que ela é patrocinada pela prefeitura, que é o parceiro principal, e a prefeitura visa, ou pelo menos teoricamente visa, a comunidade como um todo, os munícipes como um todo, e não com uma segmentação, então que ela tenha uma inclusão social. Então, isso é uma proposta de valor aqui que foi colocado também ao longo dessas conversas. E o pessoal também colocou, olha, já que vocês vão fazer em pontos específicos, vocês podem pensar em estabelecer um combo, vender combos para ter receita, ou seja, combo de TV, combo de voz e vídeo, e aí vai embora, tá? Aquela variedade de combos aí que todo mundo recebe. Pode ser por e-mail, pode ser por ligação, pode ser por várias redes sociais aí que você tem todo dia. Então, é uma proposta de valor. Tá? Fez a modificação, lembrando que a parte em branco são os originais, aqui os em amarelo são a segunda rodada, e em azul é a terceira rodada. Então, pessoal, um detalhe aqui, antes de continuar, não existe um número de rodadas ótimo para dizer que tem que parar naquele momento. Tá? Muitas vezes pode ser uma rodada, fechou, toca o negócio adiante. Muitas vezes roda várias vezes, tem o produto, o MVP já testado e tudo mais, só que tu não consegue arrancar com ele, não consegue fazer que ele vire realmente um negócio que vai ter receita superior à despesa. Então, tem que se fazer, continuar trabalhando aquele produto, ou aquela ideia, aquele serviço em geral. Seguindo, pessoal, aquela
comunidade disse que uma fonte de receita também pode ser uma internet com sistema pré-pago, ou seja, ela pode se colocar em alguns dos segmentos de clientes que talvez tenham uma renda alta, vamos dizer esse caso, pode-se ali pagar. Muitas vezes a pessoa não está com acesso, então ela quer um acesso naquele momento, ela tem um sistema pré-pago. Seria mais ou menos como fazer o estacionamento do veículo em algumas cidades, em algumas regiões dentro de cidades, então tem lá o sistema de pagamento e tudo mais, então é um sistema pré-pago, tá? Pode-se ter na mesma proporção. Sistemas pré-pago como uma fonte de receita para manter todos os equipamentos e toda a infraestrutura tecnológica. E só vou marcar aqui, pessoal, o que já foi acrescentado. Uma parceria principal aqui, ou uma parceria chave que é extremamente importante, que são as escolas. Parcerias com as escolas. Então, todas as escolas, e aí, claro, aqui é só um exemplo, públicas e privadas, podem ter acesso a fazer a guarda e o armazenamento e o acesso desses equipamentos, da infraestrutura tecnológica dessas redes. Então, é uma parceria que é muitas vezes bem vista. Tá? Então, muitas vezes tem, porque todo local dentro da cidade, todo bairro, sempre tem uma escola. Então, nesse contexto escolar, é importante colocar esses equipamentos de Wi-Fi. E aí, pessoal, partindo aqui já para o final desse nosso bloquinho, a administração da rede é um recurso principal, tá? Eu posso colocar também, olha, precisou a administração da rede. Então, pessoal, só aqui para nós avaliarmos, e eu finalizo esse bloquinho aqui na terceira rodada. Muitas vezes você tem, mas poderia se ter mais uma distribuição de canais e tudo mais. Mas qual é o segredo, pessoal? Aquilo que eu disse sempre no início. O segredo do Business Model Canvas, pessoal, é em uma tela, assim como está aqui, pessoal, ter a leitura geral da nossa proposta de valor. E vejam vocês que a proposta de valor original era de colocar em toda a cidade, então cobrir toda a municipalidade. E aí o que aconteceu? Pontos específicos, foram feitos ajustes e colocaram em pontos específicos. E isso aqui, pessoal, ela pode ser utilizada para nós traçarmos todas as interfaces, as interferências, as conexões entre clientes, parcerias, custos, receitas, só que de uma forma extremamente didática, de uma forma extremamente objetiva, e lembrando também, pessoal, que o preenchimento do Business Model Canvas, ele não precisa ser feito de frases longas, de longas sentenças, de parágrafos, vários parágrafos. Se recomenda, pessoal, olha só, parcerias principais, prefeitura, é só o nome, pessoal, tá? Por que vai ser? Mas como assim prefeitura? Depois, isso aqui vai ser detalhado, pode fazer um plano de negócios futuramente, mas o Business Model Canvas, pessoal, ele serve para retirar a ideia da cabeça e colocar ela num papel para ver como aquilo seria, para ver se aquilo tem uma viabilidade inicial, tá? Porque todo mundo tem uma ideia, pessoal, tá? Todo mundo tem uma ideia para transformar o mundo, todo mundo tem. Mas na maioria dos casos, e se tem até estudos para isso, a maioria das ideias elas ficam lá no pensamento da pessoa e não se tira do papel. Então, o Canvas ele veio para pelo menos tentar um pouquinho registrar essas ideias da mente da pessoa ali de uma forma mais, eu diria assim, de uma forma mais macro, de uma forma mais holística, que tu consiga enxergar o todo e não somente um ponto ou um outro ponto. Muitas vezes o pessoal olhava para um plano de negócio, mas é muito longo o plano de negócio, eu vou levar muito tempo para fazer. Então, o Business Model Canvas é o motor de partida para fazer para traçar essa ideia, para avaliar essa ideia, pelo menos uma viabilidade inicial aqui. Então, veja, pessoal, nomes simples, frases curtas, diretas, objetivas, sucintas,
para cada um dos bloquinhos. E sempre fazendo, pessoal, o relacionamento de brainstorming, convidando pessoas, muitas vezes pessoas que não tenham a mesma trajetória profissional, isso é sempre melhor, pessoal, porque vai ter ideias diferentes, vai ter visualizações diferentes para tratar aqui, tá, pessoal? Então, eu queria convidar vocês todos só para acessar esse site aqui, ó, pessoal, tá? www.sebraecanvas.com, tá? Pelo menos eu só quero mostrar, eu vou sair agora aqui, pessoal, e vou entrar no site, só para vocês ter uma ideia aqui de como é. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Vou só entrar aqui. Aí, pessoal, eu acho que todo mundo está enxergando aqui a minha telinha. O que acontece no... Eu acho Não, que... Sim? não entrou. Deixa eu ver. Agora sim, agora Deixa eu entrou. parar, então. Agora entrou. Não, Foi, tá. Eu demorou um pouquinho. parei aqui. Tá, não tem problema. Deixa eu só voltar aqui, então, compartilhar ela. Aí. O que tem aqui, pessoal, nesse sebraecanvas.com, tá? Eu já vou acessar a minha conta aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aí, foi lá. O que tem que ser feito, pessoal? Só tem que ser criado, claro, um acesso inicial extremamente simples, tá? Mas caso vocês não quiserem fazer agora, o cadastro aqui não tem problema nenhum. Mas eu quero só mostrar para vocês, essa é uma ferramenta fácil de trabalhar, é uma ferramenta online, bem tranquila de operar ela. Então, pode-se ter, pessoal, muitas vezes o pessoal quer fazer discussão, agora com a pandemia fica bem complicado de fazer isso, então você pode pensar em ferramentas online. Essa é uma delas. Existem outras ferramentas, uma delas gratuita, que é o Google Jamboard, então que você tem lá uma tela, e você pode trabalhar com ela, tá? É jamboard.google.com, você pode acessar e fazer a utilização dos post-it e tudo mais. Só que no Google Jamboard, ele não tem, pessoal, a estruturação do Canvas, ele é uma tela em branco para ser trabalhada. Aqui no sebraecanvas.com, você tem toda ela já estruturada. Então, vocês vão entrar, vão fazer o cadastro e vai ter uma tela igual a essa aqui que vocês estão visualizando, tá? Então, o que tem aqui, pessoal? Eu já tinha criado aqui outros modelos, mas aqui eu deixei só para nós fazermos uma ideia inicial. O que você tem, pessoal? Então, tem o nosso... Eu posso editar ele aqui, tá? Ele é extremamente fácil de trabalhar. Eu tenho o título do Canvas aqui, tá? Eu posso colocar ele, o Wi-Fi aqui, eu posso ir colocando para cada um deles, na parte inferior, ele tem lá, adicionar post-it, tá? E aí eu posso colocar qual é a cor que eu quero, tá? Aqui eu vou colocar um exemplo, tá? Então já tem ali relação com o cliente, tem um transporte e tudo mais. E eu posso sempre, pessoal, tá? Eu posso apagar esses post-it e tudo mais, tá? E o que você tem de grande sacada aqui, pessoal? Que esse Canvas, essa tela, ela pode ser compartilhada, tá? Eu posso compartilhar, eu posso fazer um download dela, tá? Ou seja, eu posso baixar esse Canvas aqui e ele vai ficar de uma forma, ele vai gerar um arquivo em PDF, tá? Ou seja, gerei aqui o arquivo em PDF e eu posso passar para qualquer pessoa. Um outro detalhe, pessoal, bem interessante também, claro, eu posso deletar esse meu Canvas e eu posso deixar aqui nessa plataforma, pessoal, que você tem do Sebrae, eu posso deixar ele tanto público quanto privado.
Qual que é a diferença público-privado, pessoal? Bom, aqui o próprio nome já diz, público, todo mundo pode acessar esse Canvas que eu estruturei, tá? Olha só, pessoal, tem aqui na parte superior os menus, meus Canvas, que então são os Canvas que a pessoa fez, os Canvas mais recentes, os mais avaliados e os mais acessados, tá? Vamos clicar aqui nos mais acessados, só para vocês terem uma ideia de tipos de Canvas que você tem, pessoal. Tem uma variedade de modelos, tem uma variedade de exemplos. Olha só, pessoal, aqui tem o Canvas exemplo, tá? Então tem o Zenóbio Pereira, tá? Ele fez o Canvas aqui, tá? É um dos mais acessados, teve mais de 6.000 aqui interações, 268 comentários, mais de 6.700 aqui compartilhamentos, tá? Então, veja, pessoal, olha só, ele vai estruturando o Canvas e ele vai compartilhando, tá? Então, tem um segundo Canvas aqui do Luiz, tá? Um outro Canvas da Amanda, tá? Então, vejam, pessoal, aqui vocês podem, inclusive, avaliar a ideia de vocês. Daqui a pouco, ó, aqui ó, é de personal chef, tá? Então, vocês podem avaliar cada um deles. Dos Canvas, vocês podem pegar também ideias, vocês podem avaliar como a pessoa está pensando, qual é o segmento de clientes que ele coloca, quais são as possíveis fontes de rendas ou de receitas. E isso aqui serve, pessoal, também como um brainstorm, ele serve também como uma análise de concorrência, tá? Para fazer o preenchimento do seu próprio Canvas. Então, olha só, o pessoal vai fazendo, programa empreendedor, o maromba, fit de nutrição, de cachaçaria nacional, outros da parte de frutas. Olha só, pessoal, então tem muito Canvas aqui a ser trabalhado. E isso é importante, pessoal, que vocês podem utilizar no modelo de vocês. Eu sempre recomendo, quando se faz, tanto em aulas quanto em consultorias, para fazer o acesso. Olha, verifica, avalia o que outras pessoas estão pensando, que muitas vezes sequer fazem parte da sua discussão de Canvas. Então, aqui tem uma variedade de tipos, de modelos e tudo mais. Tem os mais acessados, também tem os mais avaliados aqui, que são propostas bem interessantes de estruturação. Então, isso aqui fica como eu diria assim, um grande banco de dados que pode ser coletados e ele é uma forma gratuita, pessoal, tá? Ele não tem, até aonde se tem, ele não tem um pagamento aqui, tá? Então, vocês podem ir avaliando aí, tá? Mais avaliados e mais acessados e tudo mais. Então, inclusive os mais recentes aí. E lembrando, pessoal, vocês podem fazer a impressão dessa folha, vocês podem compartilhar ela, vocês podem fazer, tanto deixar ela pública, como deixar ela no modelo privado para as outras pessoas não terem acesso ao que vocês estão fazendo. Então, pessoal, eu só vou retornar aqui na minha apresentação. Aqui, deixa eu só pegar aqui o... Deixa eu só vou retornar aqui. Aí, então fica esse detalhe para vocês acessar, pessoal, tá? O sebraecanvas.com. E aí, qual que é a nossa a ideia aqui, pessoal? Tá? Oi? Agora voltou. Voltou agora. Demorou um pouquinho. Tá. Beleza. Pessoal, eu não vou entrar aqui nesses padrões de BMC, tá? Mas existem pelo menos 5 padrões que o autor trabalhou. Tanto aquelas ferramentas que são os desagregados, que trabalham infraestrutura, inovação e relacionamento, que tem os modelos que se chamam de cauda longa, que trabalham muito com receitas, os modelos de multifaces, que o segmento de cliente, ele é tanto que compra, tanto o produto em si, tá? Então, tem anunciantes e usuários, os modelos
os tipos de Canvas gratuitos, que tem ofertas gratuitas para captar clientes, e os modelos abertos, que ele tem receita tanto no cliente quanto nos parceiros, tá? Então, pessoal, aqui chegando bem dentro do nosso tempo, tá? Eu quero fazer um agradecimento especial ao convite da Prof. Suzana, tá? Por propiciar aqui para nós essa discussão do Business Model Canvas. Eu espero que todos vocês aqui que estejam participando tenham aproveitado esses nossos momentos aqui para tirar algumas dúvidas, para conhecer um pouco mais do Business Model Canvas. Eu sempre digo, pessoal, o Business Model Canvas, ele é feito a todo dia que você tiver um momento, você pode sentar, trabalhar a sua ideia, vai no outro dia de novo, pesquisa, escreve. Por isso que ele é feito, pessoal, com um post-it. Ele não é algo definitivo. Isso é importante, pessoal. A estrutura do BMC nunca ela é definitiva. A todo momento você vai estar mudando, você vai estar acrescentando, você vai estar removendo itens. E é isso, pessoal. O negócio, na verdade, é feito desse formato. Entra e sai a todo momento aí de novas ideias, de novas propostas. E isso aqui serve justamente, pessoal, para nós termos uma leitura em geral do Business Model Canvas, e sempre lembrando que se tem mais ferramentas ao longo dele, dos bloquinhos ou dos 9 componentes, para fazer o aprofundamento. Pessoal, então aqui fecho. Quebrem lá aquela ideia de não tirar o papel lá dos nossos pensamentos, coloquem essa ideia para funcionar, usem o Business Model Canvas para vocês testarem a ideia de vocês. E se não deu certo aquela ideia, não tem problema, serve como lição aprendida e segue para a próxima ideia. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês aqui, fico à disposição para perguntas, dúvidas e sugestões, e até uma próxima, aí que nós vamos nos encontrar. Prof. Tessia, Prof. Suzana, muito agradecida, agradeço a Associação Acadêmica também de Propriedade Intelectual, a API, por patrocinar e por aqui colocar esse tema em discussão. Muito obrigado, pessoal. E aí, Felipe, pegando aí o teu gancho, eu agradeço ao IEL Sergipe, né, que vem trabalhando fortemente em parceria com a API, né, o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Norte e Nordeste, né, na qual eu estou como presidente do grupo executivo, e não podia deixar de ter a Backup Book, né, editora, por proporcionar esses momentos com a gente, né? E eu tenho para te dizer o seguinte, Felipe, na minha casa, eu tenho 2 filhos, todo mundo sabe, né? Eu não posso deixar você registrar isso, então, essa proposta de valor, eles trazem até para ir para o cinema, quando eles querem me convencer que eu tenho que pagar, né? Entrada dele. Então, assim, então, assim, essas ferramentas do Sebrae, eu não sei, todos eles têm baixado nos seus dispositivos, então toda a vida eles me mostram a proposta de valor para eu incentivar. Então, assim, o que eu quero deixar registrado aqui é que eu realmente quero que o Brasil passe a ser um país que acredita nas ideias, né? que nós deixamos, que a gente possa deixar de ser um país ideoso, um país criativo, para realmente ser um país empreendedor, um país que acredita que nós somos capazes, né? Eu sempre gosto de lembrar isso, né, Felipe? Eu sou piauiense, nasci lá no meio, filha de funcionários públicos e dona de casa, e estou fazendo a diferença nesse movimento porque eu acredito que todos nós somos capazes, desde que nós possamos acreditar que nossas ideias possam ser transformadas em negócio. Então, em nome da nossa associação, né, em nome da nossa presidente, a professora Suzana Russo, e de todos os nossos diretores, né, e aí eu estendo a professora Ana Leonora, sempre muito ativa como secretária financeira da API, né, o professor Irineu, e a todos os nossos diretores
Eu agradeço a sua disponibilidade e convido a todos a nos seguir nas nossas redes sociais, não só da API, mas também da Backup Book, editora, né, para a gente poder fazer a diferença. É só com educação e com conhecimento, ciência e tecnologia, é que a gente realmente pode transformar o Brasil e fazer da gente ser aquele país, né, do futuro e ser o futuro, né? País do futuro. A gente precisa ser o país do futuro e o futuro é agora e será sempre, a gente transformando esses nossos sonhos, acreditando nisso, né? Eu sempre falo, eu vivo aqui, é aqui que tem minha família e é aqui que eu acredito que a gente pode fazer a diferença, cada um fazendo seu papel. Então, muito obrigada mais uma vez, Celi, pela sua disponibilidade, por todo esse conhecimento que você nos passou nesses 2 dias, né? Como eu sempre falei, eu sempre aprendo muito, e eu sou muito grata em aprender e trazer todo esse seu conhecimento para minhas próximas aulas e para os meus próximos encontros. Então, quem puder ficar em casa, fiquem em casa e fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Professora Suzana, você tem alguma coisa para acrescentar? Quero só aproveitar aí e agradecer a presença de todos aí que estão conosco e agradecer o Felipe por se disponibilizar em pleno início de janeiro, né, iniciando o ano já com o curso, mas foi um momento, acho que riquíssimo para todos que participaram, acho que todos aprenderam um pouco com o curso. Eu aprendi bastante também. Obrigada, Felipe. Obrigada. Beijo no coração de vocês. Obrigada, Felipe. Tchau, Tessia. Tchau, Suzana. Obrigada. Boa noite.